Eu estou aqui mais uma vez na sala de imprensa, vamos dizer assim, onde a doutora Jaqueline, da Promotoria Pública, recebe todos e com muito carinho. E aí, doutora, eu quero já agradecer a recepção de novo. A minha, pessoal, Elias Muratori Podcast, para a gente conversar um pouco sobre algumas questões que nos abordam na rua, nos abordam por via internet, WhatsApp, por exemplo, e dois assuntos que eu gostaria de comentar. O primeiro, sobre as eleições. A senhora atuou nestas eleições municipais como promotora eleitoral. Nós estamos há 1 mês e 15 dias das eleições, né? E as prestações de contas foram apresentadas à Justiça Eleitoral. Elas estão em fase de julgamento. Mas antes ainda de chegar a essas prestações de contas, como que a senhora percebeu o dia 6 de outubro, que foi o dia da realização das eleições? Correu tudo tranquilo? Bom, primeiro eu quero cumprimentar os nossos internautas, cumprimentar você, Elias. É um prazer estar aqui novamente no Muratori Podcast. É sempre muito bom estar aqui com a sua audiência, e eu sei que você é incansável nessa busca pelas informações, prestando um serviço de qualidade para a sociedade realmente precisa ser informada por profissionais como você, e é um prazer recebê-lo aqui, estar sempre em contato para a gente poder dar essas informações, esclarecer a comunidade, e a informação é um ativo valiosíssimo. Sem dúvida. As pessoas precisam de informações corretas. Isso é importante para a cidadania de um povo, né? Isso é importante para a cidadania de um povo. Então, a gente está aqui cumprindo a nossa missão. Eu cumprindo a minha, você cumprindo a sua, e a gente está sempre junto. Que bom. Bem, o dia 6 em si foi um dia tranquilo para nós, que trabalhamos acompanhando as votações. Chegou alguma informação no dia sobre questão de compra de votos, que é muito tradicional, isso é muito comum, né? Especialmente nas eleições municipais. E nas eleições gerais, isso é um fenômeno mais assim, acontece, mas fica mais despercebido, isso, né? tem aquele clamor, a municipal é muito próximo. Próximo da comunidade, próximo dos bairros, as pessoas conhecem os candidatos, não chegou, mas nada com substância, nada com prova cabal, e de modo que, assim, as questões acabam acontecendo, todos nós sabemos o que aconteceu, mas de maneira que a gente não tem como dar andamento a uma investigação, porque dependemos de mínimos elementos. E isso, o que é um mínimo elemento? O mínimo elemento são imagens, conversas de WhatsApp, nós temos que ter a identificação das pessoas envolvidas, e nota, aí choveu notícia nas nossas plataformas também. Formalmente chegaram, houve pessoas que vieram aqui no Ministério Público também, está tendo lugar tal, mas no lugar tal, mas eu não tenho uma imagem desse lugar, eu não tenho como identificar tais pessoas, então a gente fica, a bem dizer, de mãos atadas. E assim, uma coisa que eu achei até jocoso, foi assim, chegou uma notícia assim, candidato fulano de tal, não foi sobre compra de votos, não, foi sobre distribuição de santinho, que todo mundo sabe que é proibido, sujidade, é prática vedada, Aí assim, tem santinho do fulano de tal na frente da sessão número tal. Tudo bem, é uma coisa que seria fácil de ir ao local saber, né? Mas assim, e a autoria? Quem jogou? Pois é, como que eu vou saber? Você, foi candidato. Sim. Aí eu sou seu inimigo. Eu pego, obtenho, tenho acesso aos seus santinhos, vou lá, jogo
E como é que... Denuncia. E aí eu mesma vou lá e denuncio. Assim, ó, o Elias jogou o santinho dele, mas você está entendendo como a gente não tem como identificar? E aí, como não tem como identificar a autoria do ilícito, a gente fica com uma situação muito difícil de tomar alguma providência. O que a senhora usou no princípio, aí não, aconteceu o que normalmente acontece. Aí o nosso internauta pode falar, mas se ela sabe que normalmente acontece, então por que não fiscaliza, por que não pune? Primeiro que não tem um fiscal para ficar em cada lugar, em cada ponto da cidade para fazer. E eu acho também que a gente precisa evoluir, porque uma coisa que me incomoda muito é assim, os partidos poderiam fazer essa fiscalização adequada? Os partidos poderiam, mas será que... Qual é o entrave lá? Como que eu vou denunciar o cara que pode, às vezes, até somar voto para o candidato que eu estou votando ou para o candidato que eu sou? Pois é, mas não poderia ver o da oposição? Um partido fiscalizando do outro? Poderia. O que todos fazem. Isso, porque é sempre, né? Isso é democrático. Elias, claro, é democrático. Assim, claro, né, nós temos candidatos muito próprios, muito decentes, que fizeram campanhas limpíssimas, e não temos dúvida disso. Mas temos em todas as vertentes, em todas as agremiações partidárias, nós temos as pessoas que usualmente... Sobre as prestações de contas, todas já estão prestadas, falta ainda julgamento, né? Tanto da parte da promotoria, de dar lá o aval, e o juiz, o Marcelo, dá como prestadas, julgadas e dentro dos padrões. Nós sabemos que o teto para o gasto de vereador é de 59 mil, para prefeito 850, por aí, nesse bojo dos 800 mil que poderia. Da parte do executivo, dos três concorrentes, há alguma conta que tem algum truncamento aí, ou você já percebeu? Não percebi, não, já passaram por mim, e assim, em regra, as prestações de contas estão regulares, poucas falhas assim, mas falhas pode pequenas. Pode faltar um recibo. Um documento, aí a pessoa tem o prazo, né, para poder colacionar, esclarecer alguma dúvida, mas em regra as prestações de contas estão bem distribuídas, isso tem sido um formato muito regular, e aí, né, o nosso internauta vai falar assim, mas eu sei que a campanha do fulano gastou muito mais. Muito mais que 59. E, pelo que eu percebi nas declarações, não de todos, mas o que mais declarou, também não vou citar nome, nem se eu lembrasse aqui, mas 57 mil, porque o teto era 59, outros 56, outros 55, outros 50, mas a boca miúda, aqui fulano gastou 200 mil, fulano gastou 150 mil, fulano gastou 300 mil, né? Mas não é aquilo. Eu recebi muitas denúncias. Elias, você que é um cara da imprensa, você não vai também fazer... Falou, olha, como você tem uma foto dele entregando a cesta básica, tem uma foto dele entregando R$100, R$200, você identificou quem recebeu? Porque quem recebe não vai denunciar. Né? Claro que não vai. Porque faz parte, né, da fraude, do crime, né, não vai denunciar. Então, também, dos mais de 250 candidatos a vereador, também não tem nenhuma prestação de conta que você diz, essa aqui tem que ter uma investigação mais profunda, ainda não apareceu. Não apareceu até o presente momento, ainda vamos receber vários ainda, porque são muitos processos, eles vêm chegando aos poucos, né? A Justiça Eleitoral vai preparando os processos, manda para o Ministério Público, dá o parecer, primeiro tem um edital, né? O edital em que qualquer pessoa pode impugnar, isso é importante falar. Tem o edital, qualquer pessoa pode impugnar. Esse edital é publicado,
Por isso que eu falo que é sempre importante que os partidos tomem essa dianteira na fiscalização do pleito. Por quê? Porque o partido, ele tem como sindicar, por exemplo, o partido tem um corpo jurídico, o partido, aquela campanha ali, ela é uma campanha que foi superfaturada, então eu vou impugnar isso, vou impugnar aquilo. O partido pode, ele é cientificado via edital, esse edital é publicado no Diário Oficial. E aí a gente, né, gostaria que os partidos fizessem esse trabalho para que nós, do Ministério Público, com base nesse mínimo de provas, conseguíssemos dar uma resposta. E há também uma questão que, assim, muitas das questões trazidas à baila nessa época de eleição, de irregularidades, elas têm um prazo máximo de sindicância, que é a diplomação. Então, assim, muitas coisas a gente só tem até o dia da eleição para propor as ações pertinentes, e a gente não pode propor ações, representações sem o mínimo de provas. E outra parte dessas representações, por conta de abuso de poder econômico, elas têm um prazo máximo, que é uma diplomação. Então, a gente está exprimido. Sim. Por exemplo, vamos supor, houve abuso do poder econômico por parte do candidato tal que foi eleito. Quer dizer, que aquele que não foi eleito já não tem o que fazer com ele, né? Já esmoreceu. Já acabou. E aí, quer dizer, aquele que foi eleito, eu tenho até o dia 18 de dezembro para correr. E eu tenho que ter provas, porque se eu não conseguir fazer o mínimo de provas em relação a ele, vai tudo correr muito bem. Então, a justiça eleitoral ela tem esse viés. Por isso, a gente enfatiza que há uma necessidade que as pessoas se conscientizem do que vem a ser essa mínima prova. Porque, como eu falei com você, eu recebi várias notícias assim, vamos supor, o Elias fez panfletagem aqui do Santinho na sessão tal. Aí tinha lá um monte de Santinho do Elias. Mas foi o Elias que jogou? Não sei. No dia da eleição, por exemplo, chegou para mim, Elias, tem uma moto em tal rua, assim, do bairro tal, distribuindo Santinho com R$100. Eu falei, eu sei o que eu faço é o quê? Não tem como. Se eu sair daqui para ir lá checar, ele já saiu, porque as pessoas que fazem isso não ficam num ponto só. Eles ficam, né? Então não tem jeito. Claro, quem vê é que tem que fotografar, é quem tem que filmar, é quem tem que arrumar testemunha lá, olha, tá vendo? Está distribuindo. Para ter resultado. Exatamente. E está vendo como os partidos poderiam nos ajudar com esse tipo de coisa? Mas talvez não imagine interesse, né? Não sei. Porque eu vou até falar de uma coisa que me chamou muita atenção nas eleições gerais. Nas eleições gerais do pleito de 2022, nós tivemos o segundo turno, né, do presidente. Aí, uma semana, um dia depois do primeiro turno, o partido PL, o Partido Liberal, que é uma sigla muito forte, Brasil um partido todo. muito vigoroso, né, com muitos mandatos, que a força de um partido tem a ver com a sua base de deputados, senadores, um partido com capilaridade no Brasil inteiro, com uma aceitação boa, muito boa. Tem um porta-voz do partido dizer assim, não, eu tenho que falar o seguinte, a campanha do candidato X, da nossa agremiação, ele não foi veiculado nas rádios suficientemente, adequadamente. Aí eu pensei assim, puxa, ele esperou chegar, Partido Liberal, né, força, no Brasil inteiro, esperou chegar o tempo do primeiro dia após o primeiro turno para fazer uma representação dessa. Como é que você prova isso também? Isso. Mas eu penso que ele, enquanto partido, corpo jurídico, corpo técnico,
tinha como aquilatar isso. Pegava, vamos pensar Por assim... que você está dizendo isso? Por isso, não veiculou, olha aqui a gravação do dia. Vamos dizer assim, pegasse as principais cidades do país, as capitais, colocasse uma fiscalização sobre isso, se é que as rádios realmente não estavam veiculando, e se é que as rádios não estavam veiculando, e por que não estavam, o que aconteceu. Agora, chega um dia depois da eleição, para dizer assim, olha, meu candidato, ele foi mal porque ele não teve a divulgação adequada. O partido a urna eletrônica não apareceu o retrato, a foto do meu candidato. Houve-se isso agora, algum comentário? Não teve isso nada. Acabou, né? Agora já aceitaram, né? A ideia de que a urna é segura, né, doutor? Pois é, não houve nenhum questionamento sobre isso, de erro de funcionamento, não há nenhum problema. Acho que assim, no mais, transcorreu de forma tranquila, não tivemos atos de violência no dia das eleições, não tivemos esse contexto, graças a Deus, tivemos uma eleição pacífica nesse aspecto. E realmente, essas práticas irregulares, elas precisam ser vencidas pela melhoria da cultura das pessoas. As pessoas têm que começar a rejeitar esse tipo de coisa, vender voto. A gente precisa sair dessa mentalidade. E o pior, você não sabe, muitas vezes chega para a gente aqui que a mesma pessoa vendeu um voto para 2 candidatos. Sim, foi isso que eu disse. Chegou para mim assim, nossa, fulano de tal vai ter 2.000 votos no mínimo. Porque o que ele está comprando de votos, falei, o problema é que ele comprou no início, outro comprou no meio da campanha e o outro comprou no final. E depois eu ouvi dizer para o Elias, professora, por exemplo, na minha sala de aula, alunos, jovens e adultos, nossa, ganhou dinheiro e não votou em ninguém. Isso é uma coisa que a gente ri, mas a gente, na verdade, tinha que estar chorando, porque é lamentável que o povo entenda que é preciso comprar votos e que não devam vencer as ideias, os projetos, as propostas. Nós precisamos de melhoria para a sociedade e os nossos representantes têm que trazer essas melhorias. E a gente tem que entender o representante não como uma pessoa que vai trazer melhoria para mim, mas para o coletivo, né? Para mim, individualmente, na minha casa, o meu muro, a pintura da minha casa, a minha... Né? Colagem do adesivo lá. Isso, não é? Fulano colou isso aí, mas é porque deu R$100 pro meu filho. Ué, mas o meu filho aceitou, né? Então, qual que está mais errado? Difícil. 2026 está chegando aí, mais uma eleição geral. A senhora continua como promotora até lá? Não. Porque de 2 em 2 anos... eu vou até novembro de 2025. Sim. Porque mesmo depois que passa o período eleitoral, a Justiça Eleitoral continua tramitando com feitos, né? Feitos judiciais sobre a época das campanhas. Todos os anos existe uma prestação de contas dos partidos, né? Os partidos prestam contas todos os anos. Da movimentação financeira, se há movimentação, se não há. Porque os partidos continuam recebendo o fundo partidário. A Justiça Eleitoral, ela continua mantendo uma rotatividade de feitos inerentes às atividades não somente das eleições, de toda a questão da documentação partidária, como eu falei, todos os anos os partidos têm que prestar contas, às vezes, e a prestação de contas, às vezes assim, não teve atividade nenhuma no período, e os processos, eles continuam tramitando, vários processos continuam tramitando. Mas aí quando você fala assim, fiscalização, aí como é essa fiscalização do mandato? A fiscalização do mandato já é uma instância, afeta não a Justiça Eleitoral, mas sim a justiça comum na área do patrimônio público, da improbidade administrativa. Então, assim, a fiscalização tem essa diferenciação, que eu sei que o público leigo não vai ter consciência disso, mas são ramos diferentes
da justiça, vamos falar assim. A justiça eleitoral ela é especializada em eleições e temas correlatos, mesmo fora do período eleitoral ali, existem feitos que continuam tramitando na justiça eleitoral. No entanto, a fiscalização de mandatos, ela é uma instância que cabe à justiça comum, não à justiça eleitoral. E aí, né, tudo também a depender. Muitas coisas da justiça comum, civil ou criminal, mas comum. Referente ao patrimônio público, né? Nós temos visto aí as operações do GAECO na cidade, né? Operação que é chamada Catarse, né? As operações do GAECO, elas têm existido. Com várias... É bom, né? Até para divulgar, eu acho muito interessante que a sociedade precisa ter uma chamada em relação àqueles dados, né? Daquela operação. Às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas. Não, mas eu gostaria de ver nomes, eu gostaria de ver detalhes, não sei o que. Pois é, mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, quando a gente faz uma exposição desnecessária de pessoas, a gente pode estar violando a intimidade dessas pessoas, a honra delas, a confiabilidade junto ao público. E muitas vezes acontecem situações assim, em que uma pessoa pode ser processada e chegar ao final conseguir provar sua inocência naquele fato, e aí a gente não pode fazer uma exposição dessa imagem, e eu acho que é muito normal, mas as pessoas querem mais, né, mais detalhes, vamos falar assim, e às vezes a gente não pode dar. Uma vez eu tenho um jornalista, não daqui, de fora, ele me ligou, vocês teriam que divulgar os nomes dessas pessoas? Há muito isso. Nós não teríamos que fazer isso, porque isso, primeiro, deixaria tais pessoas numa posição indevida neste momento. Existe um caso muito antigo, chamado caso da escola base. É um caso clássico de uma situação que veio à tona, imputou-se aos donos de uma escola fatos graves, violação de menores e tal. E, ao final, não se provou nada e aquelas pessoas tiveram a vida completamente destruída. Quer dizer que eles não fizeram? Não sei, mas quer dizer que eles não foram condenados. Mas eles não foram condenados só no papel, porque na vida prática eles foram condenados. Então, eu acho que o caso da escola base é um caso que a imprensa toda deveria estudar, e eu tenho muita preocupação com algum tipo de exposição. Claro, alguns processos do júri, por exemplo, não tem como a gente não divulgar, porque ele transcende a nossa administração desses dados. Agora, eu penso que esses outros processos que englobam situações diferentes ao patrimônio público, acho que a sociedade estará muito bem informada se vierem à tona os fatos, o Ministério Público diligenciando, a polícia diligenciando, e sabendo que, ao final, se eles restarem condenados... Se as provas forem comprovadas, né? Então, doutora, muito obrigado por essas explanações sobre as eleições. Certamente o nosso internauta vai aí aparecer com outras dúvidas, outros questionamentos, que é normal também, mas a gente vai, na medida do possível, esclarecer. Com certeza. Muito obrigada. Pela recepção. Isso aí.